Vamos falar hoje sobre como ser protagonista do seu envelhecimento. Mas, afinal, o que é ser protagonista, né? Protagonista é uma qualidade, um adjetivo. Personagem mais importante de uma peça de teatro, de um livro, um filme. Quem aqui nunca viu Uma Linda Mulher? Né? Protagonistas, Richard Gere, Julia Roberts. Disse de um indivíduo que tem papel de destaque num acontecimento. Então, como ser o destaque da sua vida? Como ser o protagonista? Como tomar as rédeas da sua vida? É isso que a gente vai conversar sobre isso hoje. Não importa se você ajuda seus pais, seus filhos, seu esposo, sua esposa, mas o seu envelhecimento depende de você. Ano passado, eu fui no oftalmologista, uma amiga minha, ela falou assim, Lindsay, você está ficando velha, porque eu estou precisando de óculos para perto. E isso, gente, não é ruim, isso é uma qualidade. Tá? E para as uvas, né, o vinho é uma fermentação de vinho em tonel, que a gente chama de envelhecimento. E aí cabe a nós, né, envelhecermos bem, como um vinho de qualidade, ou nos tornarmos o vinagre. E o envelhecimento humano, gente? Como que a gente deve ser protagonista de envelhecimento sem saber como é o envelhecimento? Alguém aqui teve alguma aula na escola sobre o que acontece com o corpo humano quando envelhece? Pois é. E quando vocês compram uma máquina de lavar, vocês dão uma olhada no manual de instruções? Sim, né? A gente vai lá ver onde coloca o amaciante, o sabão em pó. Então, gente, para sermos protagonistas do nosso envelhecimento, a gente precisa saber o que acontece com o nosso corpo enquanto envelhecemos. E é importante que a gente saiba que esse envelhecimento é individualizado. Uma pessoa envelhece diferente da outra, de acordo com o que ela vive. Fatores genéticos são importantes? São, mas eles não se sobrepõem a fatores ambientais, ao que a gente faz no dia a dia. Até tem alguns autores que brincam que um grupo de crianças de 5 anos é mais homogêneo do que um grupo de idosos de 60 anos. Né? Então, a gente vai falar sobre biologia geriátrica. Né? Aproveitando que eu sou professora, aproveitem aí o papel e a caneta para aprenderem, então, o que acontece com o nosso envelhecimento. Primeiro, a gente vai falar sobre o que acontece com a pele e com os fâneres, que são os pelos e os cabelos. Tá? Acontece as rugas, né? As manchas. E essas manchas, quantas vezes meus pacientes chegam para mim e falam, doutora, o que eu faço com essas manchas aqui no meu braço? Apareceu de uma hora para outra. Né? E, em geral, essas manchas, gente, são decorrentes do sol que a gente tomou a vida inteira. Tá? As rugas também por problemas de perda de colágeno, de elastina, perda de elasticidade. E essa perda de elasticidade, junto com uma diminuição da altura da pele, deixa a pele mais suscetível a ferimentos. Tá? Então, a pele, quando envelhece, ela tem maior risco de ter hematomas, de ter ferimentos. Por isso que, às vezes, a gente fala, nossa, mas a pele dela vive com os roxos. Né? É claro que a gente sempre tem que ficar desconfiado se está caindo, né? Se pegaram uma pessoa de mau jeito, mas a pele do idoso ela é mais sensível. Além disso, ocorre o branqueamento dos cabelos, atrofia de unhas. Então, muitas vezes, o idoso fala assim, nossa, minha unha está muito fraca, doutora.
né? E, às vezes, é decorrente somente do envelhecimento, essa atrofia. A pele fica mais ressecada, porque reduz glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas. E o principal problema que causa coceira na pele do idoso é a pele ressecada. E chega no inverno, a gente faz o quê? Toma banho quente, fervendo. Aí a pele ainda fica mais ressecada. Então, depois do banho, tem que passar creme. Homens ou mulheres, passar creme, tá bom? Porque a pele fica mais ressecada. E essa hidratação da pele tem que vir de dentro também, né? Então, tomar mais líquidos, tá? Tem maior sensação de frio. Por que que a gente vê tantos idosos, às vezes, no calor, de jaqueta? Nossa, mas ele não está com calor, está sempre com aquela jaquetinha de nylon. Porque tem uma alteração na circulação da pele e alteração de receptores térmicos, e o idoso tem maior dificuldade para regular a temperatura. Então, é comum, realmente, ter mais frio, tá certo? E uma redução do tato. Então, a gente perde alguns receptores para tato, pressão, temperatura. Então, a gente tem que ter muito mais cuidado para não se queimar, para não colocar o pé dentro de uma bota e ter alguma coisa lá dentro, e machucar os pés, né? Principalmente ainda se tiver diabetes, que tem mais dificuldade de cicatrização, que pode evoluir para uma infecção, tá certo? Além disso, a partir dos 30, 40 anos, a gente começa a perder massa óssea. Tá? O pico é aos 30 e 40 anos. Então, a gente tem que se preocupar com o envelhecimento só depois dos 40? Não. Desde sempre. Quanto maior o pico, melhor. Tá? E outra coisa que acontece com o envelhecimento é que a gente vai perdendo em altura. Ainda as mulheres podem usar um salto, né? Mas a gente perde em torno de 1 centímetro por década depois dos 40 anos. Né? Vocês já perceberam isso? Né? Vocês lembram? Assim, eu tinha tanto com 1,75 m quando eu tinha 18 anos. Depois foi diminuindo. Se esse valor for maior do que isso, gente, vocês estão ficando muito baixinho, tem que observar, falar com o médico sobre isso, para ver se não é fratura de vértebra. Por quê? Osteoporose é comum, mas não é normal com o envelhecimento. E, às vezes, a gente fratura vértebras e perde estatura e fica curvada por causa disso, por causa de osteoporose. E a osteoporose tem tratamento, né? É fator de risco para quedas. E envelhecimento muscular? Outro pico aos 30, 40 anos, mais ou menos. Né? Então, exercício físico, gente, é desde sempre que a gente precisa fazer. Depois dos 40 anos, a gente só perde massa muscular. Como diminuir essa perda? Mantendo-se ativo, fazendo atividade física, exercício físico. Né? E a gente perde músculo e ganha gordura. Então, o tríceps vira uma gordurinha aqui, ó, o tchau. Né? O famoso tchauzinho. Né? Então, gente, a atividade física é fundamental para o envelhecimento com mais autonomia, com mais independência, certo? E em relação à audição? Pode ocorrer uma perda auditiva que a gente chama de presbiacusia. Tá? Ela é principalmente para sons mais agudos. E o que acontece quando o idoso não ouve? O que a gente faz? Grita. Primeira coisa que a gente faz é falar mais alto. Só que, quando a gente fala mais alto, a nossa voz fica mais aguda. E aí a tendência é ouvir menos. Tá certo? Teve um caso muito interessante no consultório, que chegou a filha, trazendo o pai para a consulta, e falou assim: doutora, pode falar alto, porque ele não ouve, e lá em casa ele só ouve meus irmãos. Né? E não era machismo, gente.
A voz dela era bastante aguda. Então, né, era presbiacusia. Eu falei assim, olha, vamos fazer um teste. Eu sentei na frente dele, falei em tom normal, olhando para ele, articulando as palavras, e ele ouviu claramente. Aí eu expliquei para ela, né, o motivo. Então, essa é a forma que a gente deve agir frente a um idoso que está escutando mal. Tá? Olhando para ele, articulando bem as palavras, e não precisa gritar. Tá certo? E isso é uma coisa que eu ensino para meus alunos, porque é muito comum, né, ainda mais estudante, na hora que está fazendo as primeiras consultas, né, ficar gritando. Mas não precisa. E essa perda auditiva, gente, ela é reversível com aparelho auditivo. Então, começou a perder a audição, precisa procurar a fono, fazer uma audiometria, para saber se precisa de aparelho. E é tão importante isso que aquelas pessoas que perdem a audição e não procuram ajuda, elas têm risco maior de ter Alzheimer. Enquanto que aquelas que perdem a audição e colocam o aparelho, elas têm esse risco diminuído. Tá? Então, é extremamente importante a gente avaliar isso. É lógico que sempre que o idoso também não está ouvindo bem, a gente precisa ver se não está com cera no ouvido, né? Porque isso também diminui a audição. E em relação à visão, gente, ocorre o que a gente chama de presbiopia, que está acontecendo comigo já. Dificuldade para perto. Tá? Além disso, a nossa pupila ela fica mais rígida. Então, por isso que é comum a gente ver idoso de óculos escuros, mesmo dentro de lugares fechados. Tá? Por causa dessa fotofobia que acontece. Como a pupila fica mais rígida, né, a mudança de iluminação, a pupila tem mais dificuldade para se adequar a essa mudança de luminosidade. Tá? Outra coisa também que ocorre por causa dessa redução da pupila, do movimento da pupila, fica mais difícil dirigir à noite. Por quê? Você está lá no escuro, vem aquela luz contra dos carros, também pode dar algum problema, né? Uma tontura. Então, é por isso que muitos idosos usam óculos escuros. E outra coisa é que a gente começa a ter mais dificuldade para ver distâncias. Por isso que os degraus eles precisam ser marcados. Se for degrau de tamanhos diferentes, alturas diferentes, é um risco. Tá? E a catarata também pode ocorrer. E tudo isso que eu falei para vocês, né? Diminuição da massa óssea, diminuição da massa muscular, redução da visão, da audição, aumenta o risco de quedas. Queda é comum no idoso, mas não é normal no idoso. Tá? Toda vez que a gente cai, a gente precisa avaliar o que está acontecendo. É a minha visão, é a minha audição, é o ambiente que está arriscado, que está com aquele tapetinho lindo, mas que é liso, ou é porque eu me arrisquei subir numa escada e não era para ter subido. E a gente sempre tem que avaliar se é diminuição de força, se é diminuição de equilíbrio, para evitar novas quedas. Tá certo? Em relação ao olfato e o paladar, a gente tem menos sede, isso já é nem alteração relacionada ao olfato e ao paladar, é uma alteração neurológica mesmo, mas não quer dizer que a gente precise tomar menos água. Tá? A gente precisa de pelo menos 30 ml por quilo de água por dia. Então, vocês podem calcular aí quanto que vocês precisam tomar de água por dia. Para quê? Para o funcionamento normal dos rins, do intestino, para a pele ficar hidratada, tá certo? E a gente tem menos sede, então é algo que a gente tem que se policiar mesmo, porque senão acaba não tomando água, só na hora que toma o remédio, tá certo? E junto com isso, a gente perde um pouco o sabor do salgado.
E aí tende a colocar mais sal na comida. E aí a pressão sobe. Mas aí, doutora, o que vai fazer? Não estou sentindo direito o sabor da comida. Quem é que gosta de cozinhar? O que dá para colocar no lugar do sal? Ervas. Exata. Alho. Ervas, temperos, tá certo? Então, no lugar do sal, a gente precisa colocar outros temperos. E sente menos cheiro também, tá? Então, tem que tomar muito cuidado, que às vezes deixa alguma coisa queimar, né? E é normal a gente perder os dentes quando a gente envelhece? Exatamente, não é normal, gente. O edentulismo está relacionado a cáries graves, a gengivites, a perda óssea, tá certo? Tem alguns países, até já teve uma política pública do Japão, mostrando que a questão da saúde bucal está intimamente relacionada com a saúde da população, da saúde geral, tá? Então, é importantíssimo que a gente cuide dos nossos dentes também. E os órgãos também envelhecem. Os dois principais que envelhecem são os rins e o fígado. Qual que é a importância de a gente saber disso, gente? Porque os rins e o fígado, eles metabolizam, eles eliminam os remédios que a gente toma. Ele elimina o álcool e os remédios que a gente toma. Se eles estão com uma redução de função, a gente não pode ficar tomando remédio sem prescrição médica. A gente não pode tomar um remédio que a vizinha disse que é bom, sem que seja indicado para você. Tá? Porque esse remédio pode te dar mais efeitos colaterais. Né? E, além disso, começar a prejudicar mais ainda a função dos rins e do fígado. Então, a gente não pode tomar remédio sem necessidade. E, quando eu falo de remédio, eu não estou falando só de remédio comprado de laboratório, eu estou falando de remédio natural também. Tá certo? Tem muito remédio natural que a gente fala assim, é natural. Se não fizer bem, mal não faz. Vou dar um exemplo. Ginkgo biloba. Né? Só tem uma única indicação do ginkgo biloba, que é zumbido, e olhe lá. Às vezes não funciona. Vocês sabiam que eles diminuem a agregação plaquetária, diminuem a coagulação do sangue? Quem vai fazer uma cirurgia tem que parar com o ginkgo biloba uma semana antes, porque senão vai sangrar mais. E é dito como natural. Certo? Então, mesmo sendo medicações naturais, precisa passar para o seu médico se pode tomar ou não. O intestino ele fica um pouco mais devagar, tem mais risco de constipação, então, por isso da necessidade de tomar mais água. Né? O idoso ele pode acordar à noite para urinar, é normal acordar até 2 vezes à noite para urinar, que não é problemático, só que não é normal incontinência urinária. Tá? Apesar de muitas mulheres acharem normal perder xixi, não é. Não é normal do envelhecimento. Precisa conversar com o seu médico sobre isso, saber o que pode ser feito. Não é normal perder fezes também, incontinência fecal, não é. Tá? Os pulmões também reduzem sua capacidade total. Né? Então, eu já tive um idoso de 80 e poucos anos que chegou para mim e falou assim, o meu problema é o seguinte, eu dava 7 voltas no zerão, agora só consigo dar 5. E ele tem 85 anos. Daí eu falei assim, olha, a gente avaliou tudo, chegou à conclusão que ele tinha perdido um pouco de capacidade pulmonar. Né? E é por isso que ele está dando menos voltas. Mas, gente, tanto a capacidade pulmonar quanto a função cardíaca, com o enrijecimento dos vasos, essas reduções elas não são suficientes, quando o envelhecimento é normal, para causar sintomas na pessoa no seu dia a dia. Tá? Quando já está ocorrendo sintomas de ter falta de ar com uma pouca caminhada ou com alguns lances de escada, é que tem algum problema. Certo?
E, quando você faz atividade física ao longo da vida, a tendência é que a gente nem perceba tanto essa perda, né? Ou seja, igual esse paciente que eu falei, né? De 7 voltas, ele começa a dar 5 voltas no zerão, tá? E, em relação ao cérebro, o que acontece? A gente tem perdas de neurônios com o envelhecimento. E aí todo mundo me pergunta, ainda mais porque eu atendo, na maior parte dos casos, pacientes com quadros de demência, né? Se essa perda é normal do envelhecimento ou não. Então, existem algumas alterações cognitivas que são bastante comuns com o envelhecimento, sim. Uma delas é o atraso de recordação. O que é isso? É quando você sai da cozinha, vai lá para a sala, o que eu venho pegar aqui? Aí você dá meia volta, volta, tal coisa. Atraso de recordação. Encontra alguém na rua, oi, fulano, você não consegue lembrar o nome. Aí, mais tarde, lembra o nome. Atraso de recordação. Tá? Alzheimer não lembra depois. E atraso de recordação é normal do envelhecimento. E aquele dia que a gente está mais atarefado, que a gente está com o dia mais corrido, é quando acontece mais esses atrasos de recordação. Tá certo? Outra coisa importante, principalmente para as mulheres, né? A gente adora fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Tá cuidando do filho, tá colocando a roupa para lavar, tá passeando com o cachorro, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Depois dos 60 anos, a gente tem mais dificuldade para dividir a atenção, tá? Então, a leiteira ferve. Certo? Se for deixar o leite ferver, colocar a roupa para lavar e atender o portão, ou ir lá no WhatsApp, o leite vai ferver. Tá certo? Então, tem que fazer menos coisas ao mesmo tempo, tem que se organizar melhor para não ter esses problemas. E a gente tem uma dificuldade um pouco maior, e isso eu acho que não é só depois de 60 anos, não, né? Depois dos 40, por aí, já começa de aprender novas coisas. Fica um pouco mais difícil, né? Mas não é impossível, tá, gente? Só precisa se esforçar um pouco mais. Então, essas alterações cognitivas, elas não interferem no dia a dia da pessoa. Enquanto que no Alzheimer é uma alteração que começa a interferir, que começa a se perder compromissos, esquecer de pagar conta, confundir ocasiões, acontecimentos. Tá? Então, são esquecimentos bem diferentes. O esquecimento do envelhecimento normal e o esquecimento do Alzheimer. E a necessidade de sono, gente, cai para em torno de 6 horas. Tá? Então, a gente tem menor necessidade de sono. É claro que tem pessoas que, naturalmente, precisam dormir mais. Tá? Então, a gente precisa saber disso. Quando que a gente deve tratar uma insônia? Quando, no outro dia, a pessoa está com sono, está cansada. Então, quer dizer que não dormiu bem. Tá certo? E é bastante comum o paciente chegar no meu consultório e falar assim, doutora, eu estou acordando no meio da noite, preciso de um remédio. A pergunta que eu faço é, o senhor está indo dormir que horas? 7 horas. 7 horas da noite indo dormir, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Vai acordar de meio da madrugada. Né? Então, vai dormir mais tarde, assina aí uma série, dorme um pouquinho mais tarde. Tá? O envelhecimento, gente, então, ele é heterogêneo. Todo mundo vai ter essas alterações que eu falei? Não. Tem pessoas que vão ter mais, tem pessoas que vão ter menos. Quantos anos vocês acham que essa senhora daqui tem? E essa daqui tem? (65 e 85). Tá?
Então, para vocês verem que a questão é muito individual. Tá? E quais são os inimigos do envelhecimento saudável, então? Resumindo, né? Tabagismo. Cigarro envelhece a pele. Ponto. Não tem outra forma. E pode ser cigarro normal, pode ser cigarro eletrônico, qualquer tipo. Além disso, diminui a sua capacidade pulmonar, enrijece as suas artérias, é o principal fator de risco para 90% dos cânceres. Né? Então, não vale a pena, nem um pouco. Bebida alcoólica também envelhece. Reduz a função do fígado. Tá? Tem risco de câncer. O sedentarismo, como a gente já conversou, né, é um inimigo. Por quê? Porque eu conheço, gente, idosos com mais de 80 anos que nunca tiveram nenhum problema mais grave de saúde, mas não está conseguindo subir escada. Não está conseguindo ficar muito tempo de pé. Por quê? Porque perdeu massa e não recuperou. Massa muscular. Tá? Então, o exercício físico, ele é fundamental. Né? Se for ver, é um dos principais remédios. Recupera. Sim, está a tempo. Exposição ao sol sem protetor solar. O sol também, gente. O sol, principalmente depois das 10 da manhã e até se for tomar sol para vitamina D, tem que ser antes das 10 ou depois das 4, tá? Onde tem maior incidência, tem que usar sempre protetor solar, porque senão a pele envelhece, a pele mancha, certo? Sem contar no risco de câncer de pele. Outro inimigo do envelhecimento saudável, não ir ao médico regularmente. Por quê? Porque, com as consultas médicas, a gente consegue identificar problemas precocemente, a gente consegue orientar vocês ao que fazer. Tá? Não se vacinar é outro inimigo. Não sei, hoje mesmo eu vi uma matéria falando de não sei quantas mil pessoas que já morreram de gripe e pneumonia aqui no Paraná. E tem vacina. Tem vacina contra pneumonia, tem vacina contra gripe, tem vacina contra Covid. Né? A vacina contra a pneumonia, gente, é o seguinte, não existe uma campanha. Vocês precisam falar com o seu médico, o médico que precisa prescrever. Tá? E essa vacina tem pelo SUS também. Chama antipneumocócica 23. Certo? Não tomar água é outro inimigo. Por quê? Porque deixa a pele mais ressecada, porque diminui a função dos rins, porque todo metabolismo celular, todo ganho de massa, de músculo, depende de água também. Tá? Não cuidar da alimentação também faz com que a gente envelheça pior. Não manter a mente ativa. Então, hoje vocês já estão combatendo um inimigo importante. Então, mantendo a mente ativa. Certo? E, quando a gente fala assim, manter a mente ativa, é também pensar o que vocês vão fazer depois que aposentar. Né? Por que tantas coisas acontecem depois que a gente aposenta? Assim, bem na hora que eu tirei o pé do freio, que eu estou tranquilo, que eu queria aproveitar a vida, começa a aparecer uma série de coisas. Porque desacelerou o seu cérebro. E aí a imunidade também começou a baixar. E precisa, então, manter de alguma forma. Pode ser participando de uma organização não governamental, fazendo algum hobby que vocês sempre quiseram fazer e não tinham tempo. Né? E a solidão, gente? A solidão também é um risco para a saúde. Mas a gente romantiza um pouco isso, porque eu não estou falando de ser solteiro como inimigo. Porque tem muito solteiro, né, que tem muitos amigos, que participa de muitos grupos, certo? E tem muito casado, que cada um dorme no seu quarto e quase não se vê a semana inteira, e cada um assiste a sua série. Então, uma solidão dentro do casamento, certo? Então, eu estou falando de socializar.
esteja casado, esteja solteiro, é importante. Existem até políticas públicas em alguns países para melhorar essa questão, porque muitos idosos estão ficando sozinhos depois que os filhos casam ou vão para a faculdade, né? Coisa que, por exemplo, no Japão era tradição um filho ficar com os pais. E isso está mudando. Então, eles estão tendo muitos idosos sozinhos, mesmo no Japão. Eu espero que vocês tenham aprendido, então, um pouco sobre o envelhecimento do nosso corpo humano e possam ter um final feliz, né? Sejam protagonistas da vida de vocês e tenham um final feliz. É o que eu desejo a todos vocês. Muito obrigada.